exercício para ilustrar isso. Só que ao elaborar não, né? Ao pegar os exercícios na internet, eu vi que faltavam dois conceitos. Aliás, um conceito para a gente conseguir fazer bem esses exercícios e um conceito que vai ser importante para vocês. Nessa primeira lousa, eu vou deduzir o conceito. Então, se você não entender nada dessa primeira lousa, não se preocupe. Você tem que entender da segunda, que é onde eu vou pôr a equação final, mas eu achei que ficaria mais interessante para quem está mais atento aí à dedução. A gente viu no começo do ano a definição de seno, ou por x, porque isso vale para um ângulo qualquer, cosseno e tangente. Vocês lembram dessa definição? A gente falou, pensou nisso aqui, pensando na trigonometria no triângulo retângulo. Tanto o seno, o cosseno como a tangente, eles são frações. Eles são frações que, dado um triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui para a gente já ir pensando nele, dado um triângulo retângulo, lembrando vocês que é um ângulo que é um triângulo que tem um dos seus ângulos reto, ou seja, medindo 90 graus, e dado aí um ângulo qualquer, ó, dando um ângulo qualquer, vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Ali eu fiz para x para vocês saberem que vale para qualquer ângulo, mas depois aqui embaixo eu vou fazer para o ângulo θ. Chamando esse ângulo aí de θ, deixa eu ver se eu consigo pôr o θ um pouquinho mais para cá. Não, só vai se for todo mundo junto, né? Sacanagem. Então vamos chamar esse ângulo aqui, ó, vou fazer só dois risquinhos. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Esse é o ângulo θ, a gente vai fazer aí seno, cosseno e tangente para ele, mas isso não vale só para o θ, vale para qualquer ângulo, por isso seno x, cosseno x, tangente x. O seno é o cateto oposto, ou seja, é o cateto para o qual, se eu sair do meio do ângulo e fizer uma linha reta, eu vou bater em um cateto, então esse aqui é o cateto oposto. A hipotenusa é o único lado que não forma um ângulo reto. É o lado oposto ao ângulo reto. Mesmo raciocínio. Se você sair do meio do ângulo reto, você vai cortar aí a hipotenusa. É o lado que o ângulo reto enxerga. É a hipotenusa, certo? E o outro é o cateto que está perto do ângulo, que é a hipotenusa também vai estar perto do ângulo. O outro que está perto do ângulo, mas não é hipotenusa, é o cateto adjacente, tá? Eu pus o θ aqui. Obviamente que se eu pusesse o θ aqui embaixo, a questão mudaria. O adjacente seria esse, porque está perto, e o oposto seria o lado que o ângulo enxerga, tá? Mas aí vamos fazer para o θ. Então, dado esses três lados que todo triângulo retângulo tem, depois que você escolheu um ângulo, né? A gente definiu seno, cosseno e tangente. Eu brinquei e falei para vocês lembrarem como coca, coca. Só que na tangente, o có fica junto com o K. E no seno e no cosseno fica separado. Não pode esquecer de pôr aqui embaixo a hipotenusa. Com isso, a gente tem as definições de seno, cosseno e tangente. Um aluno meu falou, não lembro se era dessa turma ou se era da eletrotécnica, de um conceito chamado só-ca-to-a. Só-ca-toa. Para lembrar que seno... Opa, laranja é quase a mesma cor que vermelho. Lembrar que seno é o oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. E tangente é o oposto sobre o adjacente. É legal também, tá? Eu conheci o Coca-Coca, não conheci o Soca à toa. Se vocês gostarem mais, adotem aí. Mas vocês lembram que a gente viu essas definições. Se eu dividir a medida do cateto oposto, no caso específico aqui do triângulo, desse triângulo, pela hipotenusa, eu acho o seno, no caso aqui do θ, né? Mas isso vale para todo mundo, por isso que eu pus x ali. Se eu dividir a medida do cateto adjacente pela hipotenusa, eu acho o cosseno. Agora, se eu dividir a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente, eu acho a tangente. Ficando de um modo aí mais matemático e menos de definição, vamos dar nomes, letras, na verdade, que representem as medidas desse ângulo. Vamos chamar esse lado aqui, esse cateto de A. A seria o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está perto do θ. Esse cateto aqui de B é o cateto para o qual o θ olha, então é o cateto oposto ao θ. E vamos chamar a hipotenusa, ou seja, oposta ao ângulo reto, de C, certo? Como é que a gente calcularia agora para o caso específico do θ? O seno θ, cosseno θ e tangente θ, baseado no que foi falado ali. Agora dá para calcular especificamente, porque A, B e C, você fala, André, mas vai continuar sendo letra. Tudo bem, mas aqui A, B e C poderiam ser números. Era só você jogar na calculadora que você achar um valor. Então aqui você consegue fazer, ó, seno, cateto oposto ao θ é o B, sobre hipotenusa, que é o C. Então seno, já guarda essa expressãozinha aí no coração, porque nós vamos usar ela na terceira parte dessa primeira lousa. Então, seno é B sobre C. Isso aqui eu vou ter que pôr um pouco mais para baixo, né? Ih, não vai, só vai todo mundo junto. Então, vou apagar e fazer de novo, né?
Apagar tudo, fazer de novo, para ficar mais bonitinho, senão não adianta nada ter aqui vocês lerem depois e não entenderem. Então, nós vamos fazer também o cosseno, vamos fazer também a tangente. Então, cosseno θ é quem? É o cateto adjacente, o cateto perto do θ, que no caso é o A, sobre a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo do reto, que nesse exemplo mede C. A, B e C são as medidas do lado, tá? Por isso que é Azinho, Bzinho e Czinho. Se fossem os vértices, eu colocaria aqui, ó, nos bicos. Colocaria nos bicos e colocaria Azão, Bzão e Czão. Como eu pus Azinho, Bzinho e Czinho, são Azinho, Bzinho e Czinho são as medidas de cada um dos lados, tá? Não tem jeito. O B vai ter que ficar aqui meio perto do... Ah, tá, melhorou agora. Então, o seno é cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é C. O cosseno é cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa, que é C também. Certo? Hipotenusa que é C, né? Sempre a hipotenusa é C. Como ela aparece nos dois, embaixo é C também. A gente calcula o cosseno. Então, isso aí. Seno oposto sobre hipotenusa, B sobre C. Cosseno adjacente sobre hipotenusa, A sobre C. A tangente, pessoal, como a gente está vendo aqui do lado, né? É cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao θ é B, o cateto adjacente ao θ é A. Então, nesse exemplo, a hipotenusa é B sobre A. Vocês concordam, pessoal, que eu fazendo o exemplo assim só com letras já está de um modo geral? Eu não preciso chamar o ângulo de X, igual eu falei aqui, para estar de um modo geral. Isso é só para vocês irem acostumar que na maioria dos exercícios, quando aparecer um X, é porque eu estou falando de um ângulo qualquer lá no ciclo, né? Aí você fala, André, por que você está retomando essa questão de trigonometria no triângulo retângulo? Isso já não tinha acabado? Não só tinha acabado, como acabou. É que eu vou precisar dessa lousa para deduzir uma fórmula. Como eu falei, quem não quiser mais lembrar disso, das definições, você tem que lembrar, tá? Isso aqui você não pode esquecer. E aqui é a aplicação das definições. Então, se for ver bem, você não pode esquecer de nada, que tudo isso é revisão. Mas por que eu estou relembrando isso aí? Sabe por quê? Que agora eu vou brincar de outro jeito. Eu vou brincar da raiva quando o professor fala isso do assunto foda, né? Mas só para vocês entenderem, eu vou... Não é que eu vou brincar, eu vou fazer uma extravagância aqui. Eu vou inventar um troço, tá? André, Oi, fala. a Laura falou para avisar que não tá conseguindo entrar, não. Tá tendo, tá tendo problema para conseguir entrar. A Laura? Aham. Não tá Ué, que conseguindo coisa participar. estranha. Ela tá na minha equipe. Ué, deixa eu tentar adicionar ela aqui de novo. Ah, não. Ela não vai conseguir entrar. Ah, tá. Não, fala para ela que não tem problema, que eu tô gravando a aula, tá? Agradeço aí, viu, Henrique? Agradeço. Agora vamos fazer uma extravagância. Vamos dividir seno por cosseno e ver o que vira. De qualquer maneira, seja na definição geral com o x e com os nomes cateto oposto, cateto adjacente, ou seja nesse exemplo específico, esse exemplo não é tão específico assim. Sabe por quê? Porque eu estou tratando de um ângulo dentro de um triângulo retângulo com 3 lados e eu dei o nome dos lados como letras. Então, isso aqui poderia representar qualquer triângulo retângulo. Então, isso já é uma generalização. Isso aqui já vale para todos os casos, tá? E como eu vou dividir seno por cosseno, eu vou fazer para esse caso, dessas letras, mas saibam que esse caso já é uma generalização, porque B, A, B e C podem assumir quaisquer valores. Claro que eles dependem um do outro, porque como o triângulo é retângulo, tem que valer a relação C quadrado igual A quadrado mais B quadrado, que é o teorema de Pitágoras, tá? Tem que valer isso aí. Não esqueçam que o Pitágoras vale para todo e qualquer triângulo retângulo, tá bom, pessoal? Mas vamos dividir o seno por cosseno e vamos ver o que acontece. A gente poderia jogar direto isso aqui, ó. A gente poderia dividir cateto oposto sobre hipotenusa dividido por cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas se eu começar a fazer operação com palavrinhas e com abreviações, eu acho que vocês não vão gostar muito. Eu ia fazer, mas aí eu falei, o pessoal não vai curtir, não. Vamos fazer então com essas letras. Já deu para entender que A é a medida do cateto adjacente ao θ, B é a medida do cateto oposto ao θ, e C é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então vamos dividir o seno, que a gente acabou de achar ali do outro lado, que é B sobre C, pelo cosseno, que a gente acabou de achar ali do outro lado também, que é A sobre C. Tá? Seno por cosseno e o igual, eu copio. Né? Como a gente não está no Cefet, o que é muito ruim, né? O melhor era que a gente estivesse no Cefet. Ih! Aí lascou, hein? O ideal era que a gente tivesse tendo essa aula aí no Cefet, mas como não estamos, a gente tem condições aí de copiar um pedacinho aí, né? Dar uma facilitada na nossa vida. Ou não, né? Tá mais difícil aqui
arrastar as coisas do que realmente fazer de novo. Mas tá bom. Então, seno e cosseno desse lado. Do lado de lá é o quê? É uma divisão de frações. Divisão de fração, a gente mantém a primeira, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O Henrique perguntou no fim do semestre passado por que fazia isso. E aí eu dei algumas justificativas na aula que eu não gostei muito. Mandei no grupo um vídeo de 18 minutos explicando esse porquê. Na verdade, a explicação mais interessante estava lá no finzinho do vídeo. Então eu quero ver se eu resumo ela, faço um vídeo um pouco menor e mando de novo para vocês, tá? Porque é muito legal entender o porquê dessa operação e não simplesmente fazendo ela de maneira mecânica, que é o que a gente acaba fazendo e é como a gente acaba ensinando por uma questão aí de tempo, tá? Não é nem má vontade, é questão de tempo. Vou repensar esse vídeo aí, como refazê-lo. Vocês entenderam o que eu fiz, pessoal? Só recapitulando. É o que eu falei, nem todo mundo precisa entender essa lousa, mas para quem está mais interessado aí, ó, pus de novo as definições, seno, cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Apliquei essas definições nesse triângulo, de catetos A e B, hipotenusa C. Seno, oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa, tangente, oposto sobre adjacente. Perfeito, apliquei as definições, só que esse exemplo, na verdade, vale para qualquer caso. Porque como eu pus lados A, B e C, e o ângulo θ, isso pode representar qualquer triângulo retângulo que exista. Ele pode representar, por exemplo, o triângulo 3, 4, 5? Pode. Ele pode representar o triângulo 1, 2, raiz de 3? Pode. Sendo um triângulo retângulo, né? Esse triângulo aí com os catetos A e B e hipotenusa C pode representar, e o θ vai ser um dos dois ângulos internos, tá? Essa situação aí é geral porque ela está só com letras. E aí eu dividi o seno pelo cosseno. André, por que você dividiu o seno pelo cosseno? Porque eu quero mostrar para vocês que fazendo essa divisão a gente vai chegar na... Então, que vocês não precisam saber chegar. Vocês, como eu falei, essa lousa, quem quiser pode jogar ela inteira fora, nem copia. Eu aconselho que copie, porque quanto mais você entender, melhor para você, né? Mas se não quiser copiar, copia a partir da segunda, tá? Então, dividir aí o seno, que a gente calculou B sobre C, pelo cosseno, que é A sobre C. Fazer a divisão de frações, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É isso que eu fiz, ó. Estou dividindo B sobre C por A sobre C. Então, copio B sobre C e multiplico pelo inverso de A sobre C, que é C sobre A. Aí, ó, como eu tenho C em cima, C embaixo, são duas frações sendo multiplicadas, eu posso cancelar um C contra o C. Então, seno sobre cosseno de θ, né? Ambos de θ, ficou sendo B em cima, né? O C dividiu por C como se eu simplifiquei, ó. Divide aqui em cima por C, dá 1. Divide aqui embaixo por C, dá 1 também. Então, B vezes 1 vai dar B. 1 vezes A vai dar A. B sobre A, gente, é quem? B sobre A é quem? Olha aqui e olha aqui. B sobre A é a tangente. Então, a gente acabou de deduzir, nessa primeira lousa, que o seno sobre cosseno, e já está generalizado, porque é um θ qualquer, um triângulo retângulo qualquer, de lados A, B e C quaisquer. Então, isso vale para qualquer triângulo retângulo, não só para esse do exemplo, tá? Porque esse representa todos. Seno sobre cosseno é B sobre A, que é a tangente. Então, um outro jeito de eu escrever, ou seja, na verdade, calcular a tangente, né? Não é simplesmente dividir o cateto oposto por cateto adjacente. Esse é o jeito que a gente já conhece. Lógico que esse é um jeito, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas eu também posso chegar na tangente, se eu já souber o valor do seno e do cosseno, dividindo o valor do seno pelo cosseno, tá? Essa aqui é a dedução. Não quer entender nada disso? Não entendeu nem quer entender? Não tem problema. Só que aí você vai ter que simplesmente aceitar que tangente é igual seno sobre cosseno. Aqui está a explicação. Se eu dividir um pelo outro, né, realmente chega na tangente, que é o B sobre A, que é nada mais do que o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. O B, ó, é o oposto, o A é o adjacente. Tá? Aí, pessoal, eu tô aqui, ainda vocês e a Elete estão juntos. Daqui a pouco a gente vai ter, acho que mais uma aula de matemática, que é a aula de gráficos de seno e cosseno. Vocês vão usar bastante nas disciplinas de eletrônica isso aí. Aí depois a gente muda. Com vocês eu começo física, vocês precisam para a parte de mecânica, né, para as matérias lá de mecânica e tal, né, as matérias do departamento de mecânica, do Tássio, do Carlos Ademir, não sei se alguma é o Jader que dá, mas enfim, vocês precisam de física.
Vocês precisariam de complexos também, mas não dá tempo da gente encaixar aqui. Então, a gente acaba dando complexo só para eletrotécnica. Então, os que atrasou, né? A gente teve 2 semanas a menos de aula no primeiro semestre. Então, essas 2 primeiras semanas é meio que para terminar o primeiro semestre. Daqui 2 semanas começo física com vocês e números complexos com eles. Por enquanto, nós ainda estamos iguais. E vocês estavam adiantados porque a gente teve muito feriado, né? De segunda-feira eles estavam atrasados. Então, ó, esse exercício que foi a minha última aula do semestre passado para vocês, eu fiz com eles. Esse aqui eu fiz só por PowerPoint, para ir um pouco mais rápido, né? E a função tangente, a aula que eu dei para vocês aquele dia na quarta-feira, que teve aquele monte de problema técnico, eu dei para eles em slide também, né, para a gente conseguir terminar. Então, isso aqui vai junto para vocês, tá? Esses exercícios, né, meio que vocês já fizeram. Então, não estranhe de receber isso, porque daqui para frente, pelo menos até terminar a trigonometria, eu vou mandar para vocês e para eles a mesma apresentação, tá? E hoje nós temos aí mais alguns exercícios. Mas antes desses exercícios, eu vou fazer, conforme eu prometi para vocês, a segunda lousa, que essa todo mundo precisa entender. Essa aqui não é só quem está mais interessado, não. Essa é para todo mundo, tá? Por quê? Porque na primeira lousa eu fiz a dedução, para não dar o troço decorado para vocês, né? Eu não gosto muito de dar, falar, ó, isso aqui tá jogado, decora. Às vezes, como eu falei, a gente tem que fazer isso por uma questão de tempo. Às vezes a gente não tem como, tá? Mas sempre que possível eu gosto de mostrar, tá? Então, da outra lousa, a gente deduziu que nós podemos, né? Então, ainda estamos falando de tangente, nós podemos calcular a tangente da seguinte forma. Podemos calcular a tangente, certo? Podemos calcular a tangente. Como? A tangente de qualquer ângulo, então aqui eu não vou nem pôr θ, vou pôr x, que quando está no ciclo trigonométrico a gente chama de x, para dar para vocês, alunos, uma ideia melhor que o x pode ter qualquer valor. O θ também pode, mas geralmente o θ vai ser um ângulo dentro de um triângulo, então ele tem um valor só para um dado problema. O x pode variar, né? Quando a gente coloca x, dá para os alunos a ideia de que pode variar dentro do mesmo problema, mas sempre que for variável, o enunciado, né, a situação vai te dar uma dica se é variável ou constante. Aqui vocês, alunos, a gente repara que tem uma facilidade maior de ver quando é variável, mesmo dentro do mesmo problema, o x. Por isso que a gente põe x. Qualquer tangente de qualquer ângulo x pode ser calculada dividindo o seno desse ângulo x pelo cosseno desse ângulo x, né? Quando eu falo seno pelo cosseno é a medida, tá? O valor do seno do ângulo x dividido pelo valor do cosseno do mesmo ângulo x vai dar a tangente do ângulo x. Então, isso aqui, como a gente deduziu na lousa anterior, é o que eu falei, a dedução você não precisa entender, mas essa lousa você tem que saber. Essa aqui você não tem o que entender, né? É só entender o seguinte, dividiu o valor do seno pelo valor do cosseno, achou o valor da tangente. Dividiu o seno por cosseno, achou a tangente. Tem que ser do mesmo ângulo, hein, pessoal? Então, a gente pode calcular a tangente por essa fórmula, como a gente deduziu na lousa anterior, tá? Para quem quiser aí tentar entender, eu estou gravando a aula, tem a dedução bonitinha. Para quem não quiser tentar entender, memoriza a fórmula aí, procura entender os exercícios que nós vamos fazer agora. Eu considero até eles um pouco mais importantes do que essa questão aí da dedução, tá? Porque a dedução é mais para estimular o raciocínio de vocês, para vocês ficarem mais por dentro e irem entendendo. Pessoal, nós vamos falar aí, ó, um exercício adaptado da FUVEST. Na verdade, não está muito adaptado, não. Ele era um teste. O meu aí não é um teste, né? Era uma múltipla escolha. O meu aí não é múltipla escolha, mas aí é o mesmo exercício, tá? O do Mackenzie, que é o segundo e último que nós vamos fazer, que eu mudei um pouquinho, tá? Mudei um pouquinho do Mackenzie. O da FUVEST, não. Eu fui totalmente fiel a como ele estava sendo. Nós vamos fazer ainda exercício aqui com ângulos notáveis, com arcos notáveis, tá? Então, eu já vou trazer a nossa tabelinha aqui para deixar um slide mais bonito para vocês entenderem, tá? Teve musiquinha aí que a gente cantou para decorar esses valores aí. Se você não lembra, eu te lembro, ó. Como é que é a musiquinha? 30, 45 e 60 em cima, tá? Seno, cosseno, tangente. Fez a tabelinha. Seno, cosseno e tangente em pé, 30, 45 e 60 em cima. Então, vão ser 3 valores de seno, 3 valores de cosseno e 3 valores de tangente. Como é que é a musiquinha? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só nos de cima, tá? Raiz vai no 3 e também no 2, só nos de cima.
Tá? Tá pronto aí. Seno e cosseno tá pronto. Seno de 30 é meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno também. Não vou ler de novo os valores, tá? Eles trocam aí, mas são os mesmos números. 30 e 60 trocam, 45 mantém o mesmo. A tangente é diferente, mostro para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Fechou aí, pessoal? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Não decorou essa tabelinha aí? Eu vi o povo cantando em música de funk, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu aprendi musiquinha de Natal, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, mostro pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. André, eu posso jogar na calculadora. Por que eu vou ficar decorando musiquinha fazendo assim? Eu aconselho você, principalmente se você for prestar um Enem depois do técnico, decorar isso aí e fazer com esses valores, tá? Porque isso aí chove em Enem, vestibular, esse tipo de coisa, chove isso daí. E mesmo que você não vá fazer, aprender a fazer sem calculadora para esses notáveis vai estimular mais o seu raciocínio. E aí quando for um ângulo não notável, 20, 75, 80, você vai fazer com um pouco mais de facilidade. Mas quer jogar tudo na calculadora, joga, vai dar certo igual do mesmo jeito, mas como eu vou fazer aqui direto, sem calculadora, eu preciso da tabelinha aqui no cantinho, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz vai no 3 também no 2, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Perfeito, né? Seno, cosseno e tangente. É isso aí mesmo, os valores são esses aí, só ver, né? Vai que eu digitei a tabelinha errado. Ó, vamos tentar entender aí, ó. Coloca em ordem crescente os seguintes valores. Ó, você já tem que olhar para um exercício desse e entender que isso são valores. Você pode olhar para isso aqui e falar, André, mas é tudo 210. São todos iguais. Como é que eu vou pôr em ordem crescente? Então, digitando na calculadora seno de 210, você vai achar um valor. Digitando na calculadora cosseno de 210, você vai achar um valor. Digitando na calculadora tangente de 210, você vai achar um valor. E já te falo aí quem que você vai achar, tá? Aqui na tangente de 210, você vai achar 0,57, acho, positivo. Positivo. No seno, você vai achar meio negativo, 0,5 negativo. No cosseno, você vai achar 0,86 negativo também, tá? Aí é fácil, você vai botar esses números aí em ordem crescente. Beleza. O que você aprendeu de trigonometria fazendo na calculadora? Nada. E eu tenho que te ensinar a trigonometria, porque você vai precisar, a gente vai precisar... vocês não vão ver número complexo comigo, mas vocês vão precisar compreender aí o ciclo trigonométrico, porque algum professor de eletrônica vai trazer aí essa forma trigonométrica de números complexos. Qualquer coisa, vocês podem dar um toque para mim, não coube na disciplina, mas eu passo minhas aulas disso daí para vocês também, se vocês tiverem dúvida, precisarem, eu até resolvo um exercício rapidamente da parte de complexos. Eletrônica eu não sei, sou engenheiro de materiais, tá? Ó, mas para vocês entenderem, eu quero que você entenda como é que se faria isso sem calculadora? Conhecendo de ciclo trigonométrico. Porque no ciclo trigonométrico você marca os valores, você marca um comprimento, que é o valor desse seno, você marca um comprimento, que é o valor desse cosseno, marca um comprimento, que é o valor dessa tangente. Aí você consegue ver qual comprimento é maior, qual é menor e qual que é o médio. Então qual que fica no começo, ordem crescente. Eu quero do menor para o maior. Ordem crescente, eu vou escrever da esquerda para a direita, do menor para o maior. Então, para compreender isso aí, nós vamos ter que fazer um ciclo trigonométrico. Eu já vou pegar ele pronto ali de cima, né? Para não ficar aqui 2 horas tentando. Se bem que o Jader falou que hoje eu posso estender a aula, que ele vai demorar para começar. Não sei nem se ele vai dar aula para vocês. Mas também não quero alugar muito vocês, não. Não ficar um vídeo muito grande para vocês assistir lá no Teams. Se ficar um vídeo muito grande, ninguém assiste. Aqui, ó, tem tangente, não tem? Então nós vamos fazer também o eixo da tangente, que ele fica aqui, ó. Ele toca o ciclo trigonométrico em um único ponto, que é aqui no ponto onde o eixo do cosseno corta a bola, e ele é paralelo ao eixo do seno, tá, André? Mas você está fazendo aí no PowerPoint, né? Você está roubando. Tudo bem, eu estou fazendo aí para entregar um exercício mais bonito para vocês. Mas a ideia aqui também o software me ajudou, né? A ideia é que mesmo que fique um pouco torto, não tem problema. A ideia disso daqui é te ajudar a pensar. Olha lá, ficou torto, não tem problema, né? Não tem problema. Finaliza ali, coloca até o final, vai arrumando, faz uma reguinha, tá? Mais ou menos. Ah, André, mas não tinha que cortar em um único ponto, ali no mesmo lugar que o eixo do cosseno corta a bola? Isso, você faz uma bola grande. Errou o desenho, geometria, né? Aqui é trigonometria, mas os desenhos ainda são geométricos. Geometria não tem desenho feio, tem ponto pequeno. Qualquer ponto você deixar ele gordinho, ele encobre os erros do desenho, tá? E fazer coisa reta e coisa circular, você vai treinando, você vai melhorando. Quer ver, ó? Aqui, ó, na mesa digitalizadora é mais difícil que no papel.
Quando eu tenho que fazer no papel, eu gosto de fazer metade e metade. Eu não sei porque o nosso cérebro entende melhor um semicírculo do que um círculo inteiro. Mas passa a caneta aqui um pouco mais forte, ó. Ah, tudo bem, aí o software entendeu, né? Mas supondo que ele não tivesse entendido. Apaga aí o que estiver errado e vai que vai. Na lousa tem um truque lá de girar a mão assim e fazer a caneta como se fosse um compasso. Mas no papel, você vai ter que desenvolver o seu próprio jeito aí. Ou carrega uma moedinha, faz o círculo em volta da moedinha, carrega uma régua para fazer esses outros pedaços aqui. Acabou. Sempre faz o ponto gordinho, tá? Então, dá para fazer. Dá para fazer. Tá aí o eixo do... Relembrando vocês quem é quem. Sem sono. Cadê a caneta preta? Sem sono em pé. Com sono deitado. E tangente aqui, ó. Que é a tangente de x. Lembrem-se que a reta tangente, ela também é infinita. Ela continua tanto para cima quanto para baixo. Tá. A gente vai trabalhar aí com o 210. Certo? O 210, então, ele é quem, pessoal? O 210, ele vai estar em qual quadrante? Isso eu sei que vocês entenderam. Aqui está o 0, aqui está o 90, aqui está o 180. O 210 passou de 180, mas ainda não chegou no 270. Então, o 210 vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante. Ele vai estar aqui no terceiro quadrante. Aqui vai estar o 210, tá? Ele é um ângulo notável, senão ele não estaria no vestibular, porque no vestibular você não pode usar calculadora. De quem que o 210 é parente? Você tem que ver quanto que o 210 passou do 180. Portanto, você tem que calcular esse ângulo aqui. Senão, você não vai nem sair do lugar num exercício que nem esse. Então, ó, o 210 passou algum valor, que eu vou chamar aqui de x, vocês não se importarem, de 180. Eu tive que somar um x, que é esse ângulo aqui que abriu, ó, ao 180 para chegar no 210. Você vai passar o 180 para lá, vai dar 210 menos 180, certo? Vai dar aí que o x é 30. Então, a gente já sabe com os parentes de quem que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com os parentes do 30. Então, se eu quero saber cosseno, seno e tangente do 210, eu tenho que olhar para esses caras aqui, ó. São os parentes do 30. Simples assim. Lembra? Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome, todo mundo que é radiano, todo mundo que é parente abre o mesmo ângulo horizontal, ó, 210 abriu 30 horizontal, e todo mundo que é parente tem os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Eu tinha falado só do seno e cosseno, né? Mas como a gente acabou de descobrir que tangente é seno dividido por cosseno, todo mundo que é parente vai ter os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, mudando apenas o sinal. Cuidado com isso, hein, pessoal? O sinal muda. Então, a gente vai ter que raciocinar. O valor a tabela dá. O sinal não. Quem que é o seno de 30? É meio. Então, o seno de 210 também vai ser meio. Então, você vai puxar aqui e bater no eixo do seno no valor meio. Aí você vai ter que pensar. Tá na parte positiva ou negativa do eixo do seno? Não sei se alguém está respondendo junto aí, mas eu adoraria que o pessoal falasse em coro negativo, né? Quem sabe quando voltar ao presencial, né, pessoal? Então, é meio o seno de 210, porque é o menos seno do 30. Mas pelo gráfico, pelo quadrante que ele tá, vocês estão vendo que vai bater aqui ó, no menos meio, na parte negativa do eixo do seno. Então, a gente acabou de calcular, vou colocar aqui, ó, vou fazer um quadradinho só para fazer isso. A gente acabou de calcular aqui, ó, que a gente vai ter que comparar os três valores no fim do exercício, né? A gente acabou de calcular aqui o seno de 210, que a gente acabou de descobrir que é menos meio. Certo? Ficou feio, ficou meio apertado. O cosseno eu já vou fazer menorzinho para o número caber melhor. Cosseno de 210. Quem é o cosseno de 210? É o cosseno de 30, então raiz de 3 sobre 2. Se eu puxar aqui o 210 para o eixo do cosseno, ele vai bater aqui assim, ó, no também raiz de 3 sobre... Também não, né? Porque ele bateu no meio. Mas vai bater no raiz de 3 sobre 2. Está na parte positiva ou negativa do eixo do seno? Está na parte negativa, então é menos raiz de 3 sobre 2. Pessoal, o eixo do seno é em pé. Então, ó, pegando esse ponto aqui como referência, que é a origem, está para cima da origem no eixo do seno, positivo. Está para baixo da origem no eixo do seno, negativo. Então, eixo em pé, pontinho amarelo, para baixo negativo, para cima positivo. Eixo do cosseno, deitado, para a direita do pontinho amarelo positivo, para a esquerda do pontinho amarelo negativo. Então, ali, a gente agora já sabe que o cosseno
de 210, assim como o cosseno 30, é raiz de 3 sobre 2, mas pela posição dele está com um sinal diferente. Tá vendo o que a gente teve que pensar? Primeiro a gente teve que pensar, numa situação sem calculadora, de quem que ele é parente. Que quadrante que ele está? No terceiro. Então, ele passou um pouquinho de 180. Se ele tivesse no segundo, depois eu vou apagar isso aqui. Então, deixa eu abrir de novo aqui, para dar para apagar. Se ele tivesse no segundo quadrante, se ele tivesse aqui, ó, não ia ser o 210, ia ser outro ângulo, mas aqui seria, no caso, o 180 seria o 150. Se ele tivesse aqui, talvez o 150 vocês já soubessem de cabeça, mas como é que vocês fariam o raciocínio? Ali, ó, passou de 180, por isso que eu somei no 180 para dar o ângulo que era, que falta para o 180. Então vai ser o 180 menos o que falta, vai dar o do enunciado. Você acha o x, vai ver que o x aqui é 30 também, tá? Assim que você descobre que é os parentes do 30. Descobrir os parentes do 30, meio que está resolvido. Os valores de seno, cosseno e tangente são os mesmos. Você só tem que resolver em relação ao sinal, tá? E a tangente? A tangente está ali, ó, 210. Tangente de 210 vai ser a mesma tangente do 30, é parente do 30, então ele é raiz de 3 sobre 3. Positivo ou negativo? Agora vem uma novidade, vem uma coisa que a gente ainda não fez. Ó, como é que a gente marca mesmo no eixo da tangente? Vou fazer aqui em roxo. Você tem que construir um segmento que passe pelo arco e passe pelo centro. O arco é o 210, ele está marcado aí. O arco é uma das primeiras coisas que a gente marca no exercício. Então é o próprio, vamos dizer assim, a própria linha que define o ângulo, esse segmento. Sempre. Sempre a própria linha que vai definir o ângulo, que liga o ângulo no centro. É sempre ela. O que você faz com ela? Prolonga, põe uma régua em cima. Aqui eu estou sem régua, vamos ver se eu consigo acertar sem régua. Prolonga até bater no eixo da tangente. Não ficou aquelas coisas, mas chegamos aí. Prolonga, tem que estar tudo alinhadinho, tá? Claro que num desenho sem régua é um rascunho. O meu mesmo aqui é um rascunho. Prolonguei para o eixo da tangente. Qual que é o valor? Raiz de 3 sobre 3. Tá no positivo ou negativo no eixo da tangente? O eixo da tangente, como é que eu vejo? Depois que eu bati, prolonguei, né, a linha do que liga o ângulo ao centro, cheguei no eixo da tangente, como que eu vejo se o valor é positivo ou negativo? Você já tem uma ferramenta a mais. Tangente é seno dividido por cosseno, não é? É um valor negativo dividido por outro valor negativo. Então vai dar um valor positivo. Mas se fosse usar só a aula passada, ó, pega esse asterisco azul claro. Tá no eixo da tangente para cima dele, é positivo. Tá no eixo da tangente para baixo dele, é negativo. Então aqui realmente é positivo esse valor de tangente. Eu não preciso mudar ali. Tangente de 210 é raiz de 3 sobre 3. Não gostei dessa tabela, tá? Então, vou escrever aqui tudo de novo, do jeito mais bonitinho, só para vocês levarem o exercício mais bonitinho para casa, tá? Então, ó, cadê? Vai em vermelho, né? É resposta, ou pelo menos é uma parte da resposta. O seno de 210, a gente já calculou, já marcou ali, ele é menos meio. Só passando a limpo aí, tá, pessoal? O cosseno de 210, a gente marcou ali em azulzinho, ele é menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 210, ela é mais, nem precisava desse mais, mas já que eu pus, agora fica, mais raiz de 3 sobre 3. Se era mais, nem precisava pôr o mais, né? Morreu aí, tá certo aí, os valores são esses. Maravilha. Maravilha. Vou até copiar eles para cá, porque agora a gente vai ter que pôr eles em ordem, né? Então vamos colocar um slide em branco aí. Vamos colocar um slide em branco aí, porque a ideia era, ó, coloque em ordem crescente os valores. Agora que você já sabe trigonometria, você tem que olhar para um seno de não sei quem, cosseno de não sei quem, como um valor, como um número, tá? Então você vai, agora que a gente já viu quem são esses números, o número seno de 210, acabamos de ver que é menos meio. O número cosseno de 210, acabamos de ver que é menos raiz de 3 sobre 2. E o número tangente de 210 é mais raiz de 3 sobre 2. Mais raiz de 3 sobre 3, perdão, a gente tem condições de colocar eles em ordem. Primeira vez que eu fiz esse exercício, sabe como que eu fiz? Olha aí, olha o erro. Eu gosto muito de geometria. Eu faço exercício de geometria por hobby. Quem me segue no Instagram, minha mulher fala que eu sou louco. Mas quem me segue no Instagram viu que eu postei no Story hoje um exercício de geometria muito difícil, inclusive, que eu apanhei para fazer. Então, o meu raciocínio é muito geométrico. Eu pensei em distâncias. Quando eu penso num seno, eu penso
nessa distância aqui, perdão, do ponto amarelo até o ponto verde. Num cosseno, do ponto amarelo até o ponto azul. Numa tangente, a distância roxa, né, André? Não, mostrei isso na aula passada. A tangente é a distância do zero aqui da tangente até o valor do corte, é o valor dessa altura, cuidado com isso aí, então. O cosseno é o valor desse comprimento, olha o meu cursor onde está. O seno é o valor desse comprimento, olha o meu cursor onde está. E a tangente é o valor desse aqui, ó, do zero da tangente até onde a reta faz o corte. Então, meu raciocínio é muito geométrico. Eu nem lembrei dos sinais. Olha como eu falei, ó, raiz de 3 é 1,7. Então, quando eu divido ele por 2, vai dar um valor maior do que quando eu divido 1 por 2. Então, o maior é o raiz de 3 sobre 2. O intermediário vai ser o raiz de 3 sobre 3. E o menorzinho de todos é o meio, né? Tanto que você bater na calculadora aqui dá 0,5, aqui dá 0,57, eu acho. Vou até fazer aqui, eu fiz à tarde, mas já não lembro mais. 0,57 para arredondar 5,8, e aqui dá 0,86. O que vocês acham, pessoal? Acertei esse exercício? A ordem crescente, vou pôr só vírgula por enquanto. A ordem crescente é essa? Não, né? Claro que não. Esse exercício não é puramente geométrico. Ele não falou coloque as distâncias representadas por esses valores em ordem crescente. É coloque os valores em ordem crescente. Então, ó, eu errei completamente o exercício, tá? Eu errei, porque você tem que pensar num raciocínio de números negativos. Quando você vai posicionar isso aí, ó, não deu tempo da gente fazer aqui, mas quando você vai estudar números positivos e números negativos, você representa eles na reta real, que o zero não tem sinal. À direita do zero, a gente não fez isso assim, mas a gente usa isso nos eixos, né? O eixo deitado aí, para vocês pensarem um pouco melhor. O zero está no meio, que é onde estaria cruzando também o eixo em pé. Você começa aqui, ó, valor 1, valor 2, valor 3, e por aí vai. Para o lado de lá, você vai valor menos 1, valor menos 2, valor menos 3, que não vai caber aqui, mas estaria mais à esquerda. Então, quanto mais à direita está o número nessa reta real, maior ele é. Então, se a gente fosse representar nessa mesma reta esses números aí, ó, o menos meio, o menos 0,58 e o menos... Ai, desculpa, errei. Esse aqui é o menos... Aqui é o menos 0,86. Aqui embaixo que é o menos... É o mais, perdão, 0,58. Quem que estaria aqui, ó, à direita do zero? O único que estaria à direita do zero seria aqui, ó, o mais 0,58. Quem que estaria à esquerda do zero? Todos os outros, né? E todos os outros estão antes do menos 1. Então, vamos deixar bastante espaço aí. O 1 está aqui. Vamos dizer que o menos 1 esteja aqui. Quem está lá mais perto do menos 1? O menos 0,86. Ele já está quase virando menos 1. Então, ele está perto do menos 1, 0,86. O meio está aqui entre o 1 e o 0, o menos meio, tá? Ficou feia pra caramba essa reta real. Depois eu faço ela digitalmente aqui no PowerPoint mesmo, mas só para ajudar a gente a pensar. Então, o 0,58 vai estar aqui no meio, ó, entre o 0 e o 1, positivo. O meio vai estar aqui também, ó, entre o 0 e o 1, negativo. E o 0,86, deixa eu fazer ele de uma outra cor, vai estar quase chegando no menos 1 lá, negativo. Não sei se vocês conseguiram entender a ideia. Vou fazer um pouco maior aqui. Depois eu apago, faço mais bonitinho para mandar para vocês, tá? Eu nem ia fazer essa reta numérica, mas falei, pô, vai ajudar agora, né? Dando aula, eu tive um insight que ajudaria o raciocínio de vocês. Então, aqui está o 0, aqui está o mais 1, aqui está o menos 1. Vamos marcar esses caras aí. O único positivo é o 0,58, que é o raiz de 3 sobre 3. Então, ele está um pouquinho para cada metade. Ó. Aqui está o mais 0,58. Na parte ali, negativa, perto do menos 1, vai estar o menos 0,86. 0,86, 0,8, quase 0,9. Já está chegando no 1. O 0,9, o 0,9999 já está ali grudadinho no 1. E o outro seria o menos meio, que vai estar exatamente aqui no meio do caminho, menos meio entre o 0 e o 1. Agora, eles já estão na ordem crescente. O menor deles é o 0,86. O intermediário deles é o menos meio. E o maior deles é o 0,58. Esses valores quebrados só dá para tirar, pessoal, batendo na calculadora. Tá, André? Mas você falou que é importante eu saber fazer sem calculadora. Tá bom, vou ensinar. O maior deles é o positivo. Não importa quem ele é. Então, raiz de 3 sobre 3. Agora eu tenho que decidir entre os dois negativos. Qual está mais perto do zero, já que o número é negativo, é maior. Eu dividi 1 por 2. E raiz de 3, que é 1,7, isso você tem que saber. Por 2, qual vai dar maior? Qual número é maior? 1,7 dividido por 2 ou 1 dividido por 2? O 1,7 dividido por 2 vai dar maior.
Então, 1,7 dividido por 2 está mais longe do zero, que a gente está falando em números negativos. Então, na verdade, ele é menor. O menos 1,7 dividido por 2. E o 1 dividido por 2 é o menos 1 dividido por 2, estaria um pouco mais perto do zero, então ele é o intermediário. Aí a gente pode pôr assim, lembra aquela história? O lobinho, o jacarezinho sempre abre a boca para o número maior? O menos meio é maior que o menos 0,86 e o 0,50 positivo ainda é maior que o menos meio. O raiz de 3 sobre 2, ele é menor, né? O meio aqui é maior que o menos raiz de 3 sobre 2, e o raiz de 3 sobre 3 ainda é maior que o menos meio. Então, quer dizer, mas não foi isso que perguntou, né? A nossa resposta final, vou fazer ela em vermelho aqui, ó. A nossa resposta final, o que ela seria? Ela seria, isso aqui é quem? Isso aqui é o cosseno de 210, ele é o menorzinho. O seno é o que está no meio. Como é que você está? De onde você está tirando esses valores, André? Da tabelinha azul ali, estou vendo quem que é igual a quem. Menos raiz de 3 sobre 2 é cosseno de 210, menos meio é seno de 210, e o último ali, o mais raiz de 3 sobre 3, é a tangente de 210. Agora aqui em vermelho, ó, isso aqui, pessoal, é a resposta, tá? Porque foi pedido para mim colocar em ordem crescente. E só com a tabelinha eu consegui colocar aí todo mundo em ordem crescente, tá? Para confirmar, depois eu ponho só essas retas numéricas e esses valores que ficaram rabiscados, né? Já vou até cobrir aqui o que eu tenho que refazer, para deixar bonitinho aí para vocês. Então, isso aqui eu vou refazer, vou cobrir, só não vou apagar. Isso aqui eu também vou refazer. E esses números que ficaram esquisitos eu vou refazer. Esse grandão aí em vinho eu nem vou refazer, tá? Tá aí, tá já o que é para ser, acabou. Eu errei aqui no zero, mas depois eu arrumo só aqui. Esse resto eu vou refazer tudo para mandar bonitinho para vocês. Então, aí, ó, eu tinha ela resolvida aqui só para ver se eu não ia errar. Eu fiz ela mais cedo, é a alternativa B a resposta. Cosseno menor que seno, menor que tangente. Vamos ver o nosso? Cosseno, só para conferir, né? Menor que seno, menor que tangente, tá? Depois eu arrumo isso aqui para mandar para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Precisaria da tabela para obter a tangente? Não, se eu tivesse dado só os valores de seno e cosseno, para obter a tangente você dividiria meio por raiz de 3 sobre 2 e obteria a tangente. Nós vamos ter tempo aí de fazer isso no exercício 2. Vamos encerrar a aula hoje com o exercício aí 2, tá? Eu falei, o Jader falou que eu poderia prolongar minha aula, mas eu não queria prolongar muito, não. Até porque eu não preparei a parte de gráficos, essa parte é muito interessante, eu quero dar ela para vocês na semana que vem. A gente vê certinho essa parte de gráficos aí na semana que vem, tá bom, pessoal? Isso aqui faz parte da resolução, né? Então tá legal. Essa aqui só que ficou mais feia, eu arrumo e mando ela arrumadinha para vocês, tá? Então vamos lá. Último exercício. Para a gente encerrar essa parte aí de tangente, tá claro que não acabou ainda, nós vamos ter umas atividades, mas a semana que vem eu já quero falar de gráfico de seno e cosseno, isso é mais importante para vocês, para as matérias lá de eletrônica, tá? Do que ficar fazendo assim exercício de trigonometria pura. Mas precisava fazer uns exercícios de tangente, para isso eu precisava da fórmula que tangente é igual seno sobre cosseno, vocês vão ver o porquê nesse exercício, tá? Então, dado o seno de x igual a 4 sobre 5, e sabendo que tangente de x é negativa, então os dados que ele deu foram esses, ó. Esse aqui é o seno de x, e falou para mim que tangente de x é negativa. Calcule tangente de x. Pessoal, tem uma fórmula, que basicamente foi a teoria da aula de hoje. Deixa eu ver só como eu resolvi o exercício aqui, para seguir o mesmo raciocínio, para explicar melhor para vocês, né? Tem uma fórmula, que é o assunto da aula de hoje. Eu consigo achar a tangente de qualquer ângulo dividindo o seno desse ângulo pelo cosseno ainda desse mesmo ângulo. Então, se eu tivesse, seja lá quem for x, se eu tivesse o seno e o cosseno de x, eu conseguiria calcular a tangente. Só que tem um problema, ele só me deu o seno. O cosseno não tem. Como que eu calculo a tangente tendo só o seno? Sabe como? Antes de mais nada, já que ele te deu o seno, você acha o cosseno. Tá? Como é que você acha o cosseno? A gente viu duas fórmulas no final dessa disciplina. Uma que a tangente é seno sobre cosseno, e a outra fórmula era que seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, x aqui, para vocês lembrarem que é o mesmo, dá sempre. Isso se chama relação fundamental da trigonometria. Então, o seno, que é 4/5, estou substituindo seno por 4/5, porque falou, né, não sabe que o seno é 4/5, mas o seno está ao quadrado, então eu vou elevar o 4/5 ao quadrado,
mais o cosseno, que é quem eu estou querendo descobrir, dá 1. Isso é uma equação de segundo grau, mas uma equação de segundo grau muito simples. Pensa no cosseno x como se ele fosse um y. Número mais y ao quadrado igual a outro número. Equação de segundo grau, tá? Como é que eu elevo uma fração ao quadrado? Eu elevo em cima ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Elevo embaixo ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Cosseno ao quadrado é o que eu quero achar, então copia. 1. Não faz nada. Como quem eu quero achar é cosseno ao quadrado, eu deixo o cosseno ao quadrado sozinho, isolo, do outro lado fica 1 menos a fração fica negativa, porque eu troquei ela de lado. Pulou igual, troca de sinal, tá? Se vocês quiserem entender o porquê dessa regra do pulou igual, troca de sinal, é como se eu estivesse somando dos dois lados da equação menos 16 sobre 25, tá? O Henrique que gosta desse tipo de pergunta, é como se eu tivesse... isso aí é só curiosidade, tá, gente? Como se eu é isso que eu tô falando agora, não a conta, hein? Como se eu estivesse somando os dois lados da equação menos 16 sobre 25. Menos 16 sobre 25 do lado esquerdo anula o positivo, e o que eu somei do lado direito fica ali, tá? Então seria essa a ideia. Mas, para quem não quiser entender o porquê, quiser só saber a parte operacional, passei o 16 sobre 25 para o outro lado, do pulou igual, troca de sinal, tá? Agora, como é que eu faço essa conta? Quando é uma fração e uma não fração, uma subtração, eu tenho que fazer o MMC. Isso a gente fez várias vezes, tá? Quem não tem ninguém embaixo é como se tivesse um número 1, certo? Aí, quem é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 25? É o próprio 25. André, eu não sei o que é mínimo múltiplo comum. Você nem precisa saber. Você nem precisa saber, tá? Porque você não vai precisar ir de matemática básica nesse ponto no seu curso. Você tem que saber fazer as contas. Então, quando eu for fazer uma conta com frações, eu tenho que pensar num cara que divide os dois ao mesmo tempo e dá número exato. O 1. Se eu pegar o 25, por que eu pego o 25? Porque quando é um e o outro cara, você pega simplesmente o outro cara. Porque se você dividir 25 por 1, dá exato. Se você dividir 25 por 25, dá exato. 25 por 1 dá 25. 25 por 25 dá 1. Então, a gente vai fazer essas contas aí, ó. Cadê? 25 dividido por 1 continua 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25 dá 1 vezes 16. 1 vezes 16, 16 mesmo. Cosseno ao quadrado de x, não vai caber, então vou ter que fazer aqui, ó. Vai dar 25 menos 16 vai dar 9. 9 em cima, 25 embaixo. Mas isso aqui é o cosseno ao quadrado, hein, pessoal? Isso aí é o cosseno ao quadrado. Então, não coube aqui. Vamos ver que gambiarra eu vou fazer, né? Aqui, ó, já sei. Vou fazer isso aqui, ó. Isso porque eu planejei a lousa antes, né? Mas no papel ficou diferente da prática. Então vamos fazer assim. Então a gente tem que terminar ali, ó. A gente tem que terminar ali, concorda? Só que agora a gente tem um impasse, porque a gente tem cosseno ao quadrado igual 9 sobre 25. Não basta eu tirar a raiz dos dois lados, quando tá assim. Porque imagina que eu tivesse uma letra, sei lá, y ao quadrado igual a 9. É fácil, né? Tiro a raiz desse lado, fica só y. Tiro a raiz desse lado, fica só 3. Mas não é bem assim. Toda vez que a letra está ao quadrado, uma letra ao quadrado igual a um número, pode ser mais ou menos 3. Porque se o y, ó, o negócio não começou assim, y ao quadrado igual a 9. Se o y for 3, beleza, dá 9. Se o y for menos 3, o y inteiro é menos 3. Quando eu elevo um número negativo a um expoente par, ele se torna positivo. Então, tanto o negativo quanto o positivo, 3 negativo e positivo, os dois podem ir aqui, vai dar 9 do lado de lá. Então, o cosseno de x, ele pode ser mais ou menos, tira a raiz da fração, tirar a raiz de uma fração é só tirar a raiz do de cima, raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5 é 25, o cosseno pode ser mais ou menos 3/5, 9 sobre 25. Porque tanto menos 3/5 se eu elevar ao quadrado, expoente par vai ficar positivo, vai dar 9 sobre 25. O 3/5 positivo, então, com certeza vai dar 9 sobre 25. Então, a gente sabe que cosseno de x ou é 3/5 positivo ou é 3/5 negativo. Supostamente, as duas respostas iriam satisfazer. Mas aqui não satisfazem. Sabe por quê? Já vou explicar por quê. Esconder essa rabisqueira aqui, ó. Pra vocês levar para casa um negócio bonitinho. Aqui não são as duas respostas que satisfazem. Sabe por quê, ó? Porque eu já falei para vocês no enunciado que a tangente é negativa. Então, essa resposta aqui, ó, essa resposta aqui, ela não convém.
Isso aqui não convém. Então, a resposta é essa. Ó. Por quê, pessoal? Porque ó, o seno não é positivo e a tangente não é negativa. Tangente não é seno sobre cosseno. Se eu dividir um número positivo por outro número positivo, né, seno positivo por cosseno positivo, vai dar tangente positiva. Como o seno já é positiva, para dar uma tangente negativa, eu tenho que dividir ele por um cosseno negativo. Então, eu achei o cosseno. Ele não pediu, cosseno de x, né? Ele não pediu no enunciado quem que é o cosseno de x. Ele não me pediu, mas não tem problema. Eu tenho que achar. Por quê? Porque eu fiz esse negócio, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado igual a 1, só para achar o cosseno. Por quê? Porque eu quero a tangente. Como a gente já tinha escrito aqui, ó, tangente é seno sobre cosseno. Só que agora eu tenho os dois. Agora eu posso calcular a tangente porque eu tenho o seno, que foi dado para mim no enunciado, vale 4/5. É só eu pegar e dividir ele pelo cosseno, que vale menos 3/5. Multiplicação de frações é como mesmo? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 5 que estava embaixo vai para cima, o 3 que estava em cima foi para baixo. Aqui é negativo, hein? Para não dar confusão, para você entender que você está multiplicando e não subtraindo, põe um parênteses aí, tá? Só para segurar esse sinal de negativo ali perto da fração 3/5. Gente, a fração só tem multiplicação. Apesar desse menos estar no meio, ele não está subtraindo. É só para você lembrar que é negativo. Então, como é multiplicação, não tem nem soma nem subtração aí no meio, o menos é só para falar que o número da direita é negativo, eu posso simplificar o 5 com 5 e vou chegar na minha resposta. Ó. Vai ficar, como é uma fração positiva por uma fração negativa, a multiplicação de uma fração positiva por uma fração negativa, mais com menos dá menos, e ele já tinha me falado também no enunciado que a tangente era negativa. 4 vezes 1, ficou 1 aqui, né? Eu simplifiquei por 5 em cima, 5 embaixo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. Então eu achei a tangente, não é tangente de ninguém, né? Não tem sentido isso. Tangente de x que ele me pediu é menos 4/3. Tá bom, pessoal? Deu para acompanhar aí os dois raciocínios? Esse aqui foi a aplicação direta das duas fórmulas. Tinha que pensar um pouquinho para chegar nesse sinal de negativo, mas foi a aplicação da seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1 e da outra que é tangente igual ao seno dividido por cosseno, tá? Aplicação direta da fórmula, esse segundo exercício. O primeiro exercício, você só tinha que achar o quadrante que está o 210 e de quem ele era parente. Se achou de quem ele era parente, você tem os valores. Se achou o quadrante, você tem condições de saber o sinal. Se o sinal é positivo ou negativo. Tá bom, pessoal? Deu para acompanhar aí a aula de hoje? Espero que sim. A gente se vê amanhã, Tecnologia dos Materiais, e quarta que vem nessa disciplina aí. Obrigado pela atenção de vocês e até amanhã.